Amados irmãos, graça e paz. Nós queremos saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana da Paz aqui em Redenção, os demais irmãos que nos acompanham neste vídeo e os amigos que estão nos assistindo também. Convidamos você para continuar conosco nesse programa agora, já que nós não podemos estar no templo, mas podemos juntos, eu aqui, você aí na sua casa, com sua família, compartilharmos a palavra de Deus. E devemos, como nos ensina a Bíblia, atendermos às nossas autoridades, já que o conselho do Ministério da Saúde é que nós não nos reunamos, evitemos aglomerações, então é melhor continuarmos assim, considerando que o mês de abril ainda será um mês crítico dessa pandemia. E nós queremos, nesta ocasião, compartilhar com você uma passagem da Bíblia que lida numa circunstância na qual estamos vivendo. Ela nos ajuda a pensar bastante sobre a questão. Está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e 24. Se você puder pegar sua Bíblia e abrir nesse texto, Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Podemos pensar nesta passagem o que de fato ela trata, o tema que ela trata, é o que nos importa no momento de crise, já que estamos vivendo esse momento de crise. A passagem que nós mencionamos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. O profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus para falar à nação de Judá, povo de Deus, estava vivendo um momento de crise. Eles haviam abandonado o Senhor, desprezado a palavra do Senhor. Eles estavam vivendo como eles mesmos dizem no livro do profeta Jeremias, segundo bem lhes parecia. Segundo eles queriam fazer, eles faziam. Não ouviram a palavra do Senhor. E então a crise veio sobre a cidade. Deus trouxe sobre eles um castigo. E no meio dessa crise, então Deus vai mostrar para o povo que aquelas coisas que eles mais se apegavam, aquelas coisas que mais os atraíam e que eles corriam atrás, na verdade, não traria segurança nenhuma naquele momento que eles estavam vivendo. E nós estamos vivendo um momento assim, um momento de crise, um momento de dificuldade financeira, de isolamento social, uma situação ímpar na nossa geração. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina para nos confortar, de maneira que possamos superar essa crise, glorificando e louvando o nosso Deus. O profeta começa assim no verso 23, ele diz, assim diz o Senhor. E é interessante você observar que essa palavra, ela começa com o assim diz o Senhor e conclui com a expressão diz o Senhor. Então não era uma palavra simplesmente humana, uma palavra do profeta. O profeta estava sendo a boca de Deus. Essa palavra vem diretamente de Deus para o seu povo. E ela tem a sua aplicabilidade a nós hoje também. Então assim diz o Senhor, não se glorie. A ideia de gloriar é alegrar-se, confiar. Não se alegre o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se você prestar atenção, essas três coisas formam o tripé que realmente as pessoas mais ficam preocupadas, mais correm atrás, mais valorizam, que é a educação, a sabedoria, a força e as riquezas. A sabedoria
é algo importante. A Bíblia não está desprezando a sabedoria, o conhecimento secular, o conhecimento de todas as coisas, todas as ciências que pudermos ter, melhor. Mas o erro deles é que eles estavam buscando consolo e conforto na sabedoria, no conhecimento humano, na força, no poder que eles podiam adquirir, no seu dinheiro, nas suas riquezas, e essas coisas, na verdade, não oferecem nenhuma segurança. Basta a gente ver que, nesse momento de crise, há muitos sábios que estão também acometidos aí com o problema desse vírus, do coronavírus, né? Há doutores se adoecendo, há médicos morrendo, pessoas inteligentes com grande conhecimento que estão se perdendo. Há muitos poderosos com força política que também nada podem fazer. Pense no príncipe Charles, por exemplo, homem politicamente poderoso, mas que está na sua quarentena também, respeitando o vírus. As riquezas nessa hora nada podem fazer. Há muitos ricos com muito dinheiro que não pode comprar o que não tem ainda, é a vacina para o vírus, o remédio para combater. Então, esse momento nos ajuda muito a pensar sobre isso. Educação, a sabedoria, a força, o poder que você pode adquirir numa sociedade, como um político, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente da república, um senador, um deputado, coisa assim. Não é nada errado quando você usa isso para o bem do povo e não para o seu próprio bem pessoal. Essas coisas não têm valor nenhum diante da situação de crise, diante da morte iminente que ameaça o ser humano. E por essa experiência, todos nós vamos passar um dia. Ou agora, nessa pandemia, ou posteriormente. Nós não vamos viver para sempre. Vai chegar o dia em que nós vamos enfrentar a morte física e essas coisas não terão nenhum valor para nós. Você poderá deixar um grande legado para a humanidade, através do seu conhecimento. Pode deixar uma grande herança para os seus filhos, para os seus herdeiros, né? Mas apenas isso. Então Deus diz ao profeta para dizer ao povo, não se alegrem nessas coisas. No momento de crise, em que devemos nos alegrar? No verso 24 ele responde dizendo, olha, mas se alguém quer se alegrar, então alegre-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Essa é a grande chave. Esse é o grande meio de enfrentarmos a crise, é conhecendo a Deus. Se alguém tem que se alegrar, alegre-se em conhecer o Senhor. Mas, amado, nós somos testemunhas ocular de que hoje o que menos interessa para o povo, a pandemia mudou um pouco a situação. Mas na vida normal, na rotina do dia a dia, o que menos interessa para o povo é conhecer Deus. Eles se preocupam mais com a educação, mais com a sua formação acadêmica, se preocupam mais em conquistar o seu poder na política, na sociedade, se preocupam mais em adquirir suas riquezas. Por isso, alguns têm 2, 3 trabalhos, e alguns têm até a ousadia de receber por 4 empregos enquanto não trabalham em nenhum, coisa absurda, mas é a corrupção do gênero humano. Mas as pessoas preocupam com isso. Conhecer Deus não é interesse do ser humano. Na verdade, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele te faz pensar assim, que o conhecimento de Deus não é tão relevante, não é tão importante. Por isso você não precisa se preocupar em domingo de manhã ir para uma escola bíblica dominical. Você não precisa se preocupar em ler a Bíblia, em estudar a palavra de Deus, em frequentar uma igreja, em conhecer a Escritura. Isso é coisa para fanáticos, para quem não tem tempo e para quem não é tão culto assim. Essa é a maneira de muitos pensarem. Mas agora você está vivendo um momento que te ajuda a refletir sobre isso.
De que adianta todas as coisas acima mencionadas, sabedoria, força e riqueza, se você não tem conhecimento de Deus? O que importa é conhecer Deus. Essa é a coisa mais importante do ser humano. Essa é a chave da alegria. E esse é o triunfo que temos para enfrentar a crise. Agora, como conhecer Deus? Naturalmente, o tempo não nos permite, mas conhecer Deus, você pode conhecê-lo através da sua própria revelação. A revelação especial de Deus, que é a Escritura Sagrada, que é a Bíblia Sagrada. É ela que nos revela, que nos fala sobre quem é Deus, sobre o ser de Deus, sobre as suas obras. Até mesmo fora da Bíblia, diante da natureza, você pode contemplar as obras de Deus, os grandes feitos de Deus. A criação proclama a glória de Deus. Você pode perceber o poder de Deus nas coisas visíveis, na criação do mundo e tudo. Mas você vai conhecer Deus verdadeiramente, o amor de Deus. Você vai conhecer a misericórdia de Deus através da Bíblia Sagrada, examinando a Escritura. Então, como conhecer Deus? Estudando a Bíblia. Jesus disse isso em João 5,39. Se alguém quer me conhecer, examine as Escrituras. São elas que falam sobre mim. E desse conhecimento é que nós precisamos para ter um conhecimento mais abrangente de Deus, que possa nos revelar o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua graça para conosco. Por isso que Deus então diz através do profeta Jeremias: aquele que se alegrar ou gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, diz o Senhor. Ora, a misericórdia de Deus para conosco, a sua maior manifestação de amor, de misericórdia para conosco, foi de fato ter enviado o seu Filho amado ao mundo, para viver nesse mundo, morrer na cruz em nosso lugar e poder nos dar a vida eterna. Esse ato de amor, manifestação da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, de fato é o que nos consola nesse momento. É o que nos conforta nesta hora, saber que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Por isso que hoje, mesmo em meio à tribulação, à angústia, ao sofrimento, mesmo diante da morte, nós podemos olhar e nos alegrar, sabendo que Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa vida. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda e que nos conduz, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Portanto, essa é a reflexão que nós queremos deixar com você, que nos acompanha nesse canal, que Deus é a nossa esperança, devemos conhecer o Senhor, usar todos os meios e recursos que temos para buscar esse conhecimento de Deus. Isso vai exigir de nós disposição, humildade, em querer conhecer o Senhor. Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. E convidamos você para que, assistindo esse canal do YouTube conosco, possa compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos, para que a mensagem do Senhor alcance o máximo que for possível.